Vamos lá, pessoal. Nesse segundo momento do primeiro tópico, né, permanência do conflito, eu vou querer que vocês trabalhem um outro aspecto, né, uma outra discussão a respeito dos conflitos, né. No meu primeiro vídeo eu falei, né, que existe uma permanência do conflito ao longo da história da humanidade, né, conflitos que tanto se referem ao critério do que é justo e do que é injusto, né, quanto também conflitos quanto à aplicação, né, de um critério a respeito do qual a gente decida, né, e aí eu preciso aplicar esse critério ou efetivar esse critério, né, em situações concretas, né, em políticas públicas concretas, em decisões concretas. Então, existem fontes de conflito tanto entre critérios quanto entre o caso concreto e a regra abstrata, né. Esses conflitos vão se sucedendo ao longo da história e vocês vão ver, né, lendo os autores que nós vamos ir postando ao longo das aulas, né, ao longo do semestre, como eles lidam com isso, né? E o meu primeiro convite a vocês foi ler a Apologia a Sócrates para vocês verem uma discussão pública, né, extremamente quente, né, a respeito da atuação do Sócrates na cidade, que levou à sua morte, e o Platão lamentando, né, essa condenação, se perguntando, bom, como é que foi possível que Atenas condenasse o seu filho mais ilustre e a pessoa mais inteligente da cidade à morte? Como é que essa perplexidade diante da irracionalidade, né, da decisão da cidade que fez com que o Platão escrevesse o texto, né, e também o motivou a escrever as coisas que ele escreveu para tentar achar um critério, digamos, para gerir as coisas da cidade, né, racionalmente. Platão também foi nesse sentido, né, e todos os filósofos que lidaram com o direito e com a política, a gente pode dizer que tentam dar uma resposta para o julgamento de Sócrates, né. De uma certa maneira, a gente pode ler a filosofia do direito inteira como uma tentativa de responder ao julgamento de Sócrates. Agora, nesse segundo momento desse tópico e para uma segunda atividade, eu vou convidar vocês a trabalhar um outro texto, que é esse aqui, né, que se chama O Caso dos Denunciantes Caluniosos. Talvez vocês já tenham trabalhado esse livrinho aqui em outras disciplinas, se o fizeram melhor, né, porque vocês já conhecem o livro, mas eu vou pedir para que vocês leiam esse livrinho. Na verdade, a parte que de fato me interessa começa aqui na página. Deixa eu achar aqui. Na página 25, né? E vai ali até a página 69, 70. Né? Então é um trecho curto. E o que nós temos aqui é um caso, né, que um autor, um filósofo do direito muito famoso, construiu, que é o Fuller, né, então vai ser objeto de uma das nossas atividades mais para frente. Então ele constrói um caso fictício, né, e aí ele apresenta algumas possibilidades de solução para esse caso. Ele coloca deputados fictícios para discutir. E o professor Dmitry de Mules, né, que fez a edição brasileira desse texto, acrescentou novas opiniões a esse caso, aí escrevendo do ponto de vista de juristas. Né? São juristas escrevendo sobre esse caso. Qual que é o caso? Né? O caso é o seguinte: houve uma ditadura militar, um regime autoritário violento em determinado país fictício, né? E durante esse regime, muitas pessoas denunciaram as outras para a ditadura, e essas pessoas foram condenadas à morte por crimes ou por ações irrelevantes, e muitas vezes inventando coisa, dizendo que eles estavam conspirando contra o regime, enfim, né? É comum em regimes autoritários ter uma situação de não ter liberdade de imprensa, né, e de as pessoas serem vigiadas o tempo todo,
e cria-se um clima de paranoia, né? Paranoia, assim, enfim, tá todo mundo conspirando contra o governo, tal. Então isso favorece esse tipo de denuncismo, né? Aí a pergunta que o caso faz é qual deve ser o destino desses denunciantes caluniosos, né? Enfim, quando se restaurou a democracia. Eles devem ser punidos, não devem ser punidos, e eles devem ser punidos com base em que leis ou em que princípios, né? Qual é o fundamento para puni-los e qual é também o fundamento para dizer que eles não devem ser punidos. Né? E aí cada jurista desses fictício, né, e cada deputado desses fictício apresenta a sua argumentação. Né? O que eu quero que vocês façam é ler esses argumentos para já começar a identificar com qual deles você concorda, com qual deles você discorda, né? Qual você é mais simpático, qual você é então, mais ou menos simpático ou mais ou menos simpática, né? Então essa é a primeira tarefa. Quero que vocês leiam esses argumentos todos para ver qual vocês gostam mais, qual vocês concordam mais. E um segundo, né? Um segundo trabalho que eu gostaria que vocês fizessem era tentar identificar quais dessas argumentações são argumentações substantivas, já vou explicar, e quais são, enfim, aquelas que são então, argumentações formais ou formalistas. Né? Essa divisão entre argumentações ou posições filosóficas substantivas, né, ou moralistas, ou enfim, fundadas em critérios de justiça autoevidentes, são diferentes de argumentações formalistas que apostam, por exemplo, num procedimento, ou que apostam, né, em uma outra maneira de solucionar esses conflitos. Então vamos só falar um pouquinho sobre essa ideia de formal e material, né, ou formalista e substantivo, para vocês conseguirem lidar com esses argumentos. Né? Veja, e para que vocês possam identificar um argumento que seja substantivo e outro que seja formal, né? Que é isso que eu quero que vocês façam. Né? Então vejam, quando a gente tem um conflito, uma controvérsia, por exemplo, né? O que eu falei no vídeo passado, né? Existe um conflito de visões políticas, por exemplo, sobre, bom, eu devo favorecer a solidariedade ou eu devo favorecer a liberdade individual, o egoísmo das pessoas? O que é justo, né? O que é mais justo nesse caso? Eu tenho uma maneira de tentar resolver esse conflito que é, bom, é tentar me perguntar qual que é a verdade sobre esse assunto. Afinal, quem tem razão? Quem aposta na solidariedade ou quem aposta no egoísmo, né? Ou no individualismo radical? Como é que eu faço isso? Como é que eu chego nesse critério de verdade? Né? Aí tem várias formas de se tentar fazer isso. Mas essa é uma saída que eu posso dizer que é substantiva. Né? Eu vou dizer, de maneira contundente, olha, ser solidário é superior a ser egoísta. Ou vice-versa. Ser egoísta é moralmente superior a ser solidário. Então, o critério de justiça para organizar a nossa sociedade deve ser a solidariedade. Ou o critério de justiça para organizar a nossa sociedade deve ser o egoísmo. Nos dois casos, eu estou oferecendo uma resposta substantiva, então eu vou dizer qual é o critério de verdade, e isso significa que outros critérios vão ser considerados falsos, ou menos importantes, ou secundários. Uma outra forma de tentar resolver esse conflito, vamos dizer assim, é aquela forma que, para usar uma linguagem coloquial comum, nós concordamos em discordar. Né? Então, vamos tentar explorar isso. Então, veja, uma solução formalista é aquela solução, em linhas muito gerais, né? É aquela solução em que a gente concorda em discordar. Né? A gente não vai procurar saber qual é a verdade sobre aquele assunto. A gente não vai procurar saber, enfim, eu não vou investigar se o egoísmo é superior à solidariedade, né? Ou se deve prevalecer ou a liberdade ou
a igualdade. Eu vou tentar encontrar maneiras pelas quais a gente possa discordar, estabelecendo um procedimento formal, né? Uma série de regras que a gente possa seguir para poder solucionar nossos conflitos. Provavelmente alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa nesse processo, né? Eu vou estabelecer ali alguns princípios fundamentais que todo mundo vai concordar. Um princípio desse seria, olha, todo mundo tem direito de expor a sua opinião, todo mundo tem direito a debater, né? Todo mundo pode expor o que pensa publicamente. Aí eu posso dizer, bom, então a gente vai votar, ganha a maioria. Ou eu posso dizer, não, o princípio da maioria também talvez não funcione, eu preciso ter mecanismos participativos em que a gente tenta convencer um ao outro, né, do que é o mais correto nesse caso. Então precisa ter espaços de deliberação, de discussão, enfim. O parlamento pode ser um espaço como esse, a esfera pública, a universidade, enfim, a gente vai criando um regime, né, em que a gente concorda que vai discordar, mas isso significa que a gente não vai se matar, né, que a gente não vai se destruir no processo, né? Então, é, essa diferença, né, entre visões substantivas, né, do que seja a justiça ou o correto, né, o justo, e visões formalistas, né, ela vai ser importante para a gente trabalhar os diversos autores que vêm a seguir, né, que a gente vai discutir a seguir. Então é por isso que eu peço que vocês procurem, ao ler essas opiniões, né, que estão no caso, que procurem distinguir ou identificar uma opinião substantiva e uma opinião formalista, formal. Tá? Então, bom, concluindo, né? Então, qual que é esse segundo momento desse primeiro tópico, né? Então, quero que vocês leiam esse texto, identificando, primeiro, qual opinião vocês gostam mais, e segundo, né, identificando uma opinião formalista e uma opinião substantiva. Essa vai ser uma segunda atividade obrigatória, né, que ela é obrigatória porque ela prepara para o resto do curso, né? Então vocês precisam fazer para depois poder dialogar com o que vem depois, né, com o que segue depois, porque o que segue depois vai justamente fazer esse movimento a partir de uma série de pensadores da história da filosofia, né, partindo do julgamento de Sócrates, né, que apresenta essa situação de conflito como uma situação que nos aflige permanentemente. A gente vai começar a ver determinados filósofos que apresentaram soluções substantivas para a questão do conflito, né, para os conflitos ético-morais que a gente enfrenta, e pensadores que ofereceram respostas formalistas, né, formais, para para os nossos conflitos, né? E aí vai ser muito importante para compreender tudo isso, né, isso a gente vai ver nas próximas aulas, a divergência entre, né, Aristóteles e Hobbes. Vocês vão ver a importância dela para vocês verem duas opiniões, né, ou dois modos de pensar que são substantivos, né? Um pouquinho para frente na história, aí a posição do Kant, né, e a sua discordância com Hobbes, Locke, Stuart Mill, etc., né, com a tradição contratualista, e a proposta kantiana de uma ética formalista, né, e depois o Kelsen e o Hart, que vão apresentar o formalismo jurídico, né? Então, nesse primeiro momento do curso, né, esse itinerário, né, que mostra, em primeiro lugar, duas formas de pensar substancialistas que divergem entre si, mas são substancialistas, né, entre Hobbes e Aristóteles, e depois o Kant, né, e o Kelsen apresentando uma solução formalista para esses problemas que vai influenciar uma parte dos pensadores mais contemporâneos, né? Então,
essa é a atividade que vocês vão fazer nesse momento, e a gente se vê no próximo vídeo para, enfim, para ir seguindo com o nosso curso, né? E insisto com vocês, né? Interajam comigo, vamos conversando, vamos discutir. Estou esperando aqui vocês fazerem as tarefas, né? Para eu poder ver se está indo tudo bem, se está dando tudo certo, né? E até vocês precisam ir conversando comigo, porque se tiver algum problema a gente pode resolver ao longo do curso, né? Não vamos deixar para frente, e é muito importante que vocês se engajem nessas duas primeiras atividades, porque elas são um pré-requisito para o que vem depois, né? Elas vão nos ajudar a dar conta do que vem depois, tá bom? Então é isso. Falo com vocês em breve no nosso próximo vídeo. Um abraço para todo mundo, boa noite, boa tarde, enfim, não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo.